Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa devocional ela será na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus é de tal maneira assim, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? O texto aqui ele fala que Deus ele é amor. E nós devemos amar uns aos outros. Porque se Deus ele nos amou assim de uma forma incondicional, ao ponto de enviar o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, em reconhecimento a esse amor, nós precisamos amar também de forma incondicional. Devemos amar, e esse amor que a Bíblia fala não é apenas um sentimento, mas esse amor ele é algo prático. Nós amamos quando nós respeitamos, amamos quando nós ajudamos, amamos quando nós nos preocupamos com as pessoas. Esse, de fato, é o amor verdadeiro. E esse amor, ele precisa ser incondicional. Esse amor, ele não deve estar ligado às circunstâncias, mas deve ser um desprendimento da nossa parte em amar, ajudar, respeitar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, que o Espírito Santo nos condicione, de fato, a amarmos uns aos outros. Vamos orar neste momento? Oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, porque assim como a Tua palavra diz, Tu nos amou, Senhor Deus, de uma forma incondicional, Pai, ao ponto de enviar o Teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, que sendo nós pecadores, nós te pedimos neste momento, Pai, que Teu Espírito Santo ele nos condicione, Senhor Deus, a amarmos de fato, amarmos todos aqueles que estão ao nosso redor e que desta forma venhamos ser reconhecidos, Senhor Deus, como verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, porque Cristo ele nos amou primeiro, Pai. Pai, neste momento queremos Te apresentar, Senhor, todas as famílias, todos os beneficiários, o Projeto CDI, Senhor Deus, toda a equipe do Projeto CDI. Continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que Deus ele continue nos abençoando. Então, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco hoje sobre honestidade. Nosso tema é Em Busca da Honestidade. Agora eu te faço uma pergunta. Ainda existem pessoas honestas no mundo? Você é uma pessoa honesta? Então vejamos o que nos diz o rei Salomão, lá em Provérbios, capítulo 16, e o verso 8, quando ele nos fala que melhor é um pouco com justiça do que abundância de colheita com injustiça. Salomão aqui ele nos fala sobre sermos honestos. Agora eu pergunto, o que é ser honesto? O que é honestidade? Bem, honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro. Não mentir, não fraudar, não enganar. Então, esses são alguns dos aspectos inerentes à honestidade. Atualmente, o conceito de honestidade está meio equivocado, uma vez que os indivíduos que agem corretamente são chamados de caretas ou são humilhados por outros por fazer aquilo que é correto. Vejamos algumas citações. A integridade do coração é indispensável.
Aqui é uma fala de João Calvino, né? E ele fala que esse caráter, né, essa honestidade é algo indispensável nas nossas vidas. A honestidade nunca estará sentada em cima do muro. Lemuel fala sobre isso. Ele está dizendo aqui que a honestidade, ela nunca vai ser algo que ela não vai tomar partido, né, por aquilo que é certo. Pelo contrário, ela sempre vai estar do lado daquilo que é correto. Quando nós praticamos a honestidade, coisas boas vêm como resultado disso. E eu creio que você já passou por alguma experiência desta. Por exemplo, jamais nos preocupamos em ser apanhados em uma mentira ou em ter que encobri-la, já que nós não mentimos, já que nós fomos honestos e falamos a verdade. Por essa e outras razões, a honestidade é um valioso traço de caráter, especialmente em situações difíceis, quando a tentação ela pode facilmente nos levar à desonestidade. Então, nós somos tentados constantemente a sermos desonestos, mas precisamos lidar com isso e sermos honestos de fato. Vamos refletir um pouco. De que maneira nós somos desonestos com nós mesmos? Você já pensou nisso? É certo contar mentirias brancas, né? Aquelas mentiras que a gente diz, isso aí não é irrelevante, isso aí não tem problema nenhum. Quando somos desonestos com Deus, você já parou para pensar sobre isso? Que papel a honestidade desenvolve em nosso dia a dia? Então, isso aí são coisas para nós pensarmos, refletirmos um pouco sobre isso. Neste momento, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse pequeno vídeo que vai nos trazer uma mensagem muito forte sobre a verdadeira honestidade e o princípio dessa honestidade sendo aplicada nas nossas vidas, ok? Assista esse vídeo. É pra você ir até a sala do patrão, tá bom, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Ravi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as contas. Eu sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado, só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu pra pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu pra mentir. Quando tem que dar uma resposta pra ele? Às 10 horas. Ravi, se ele te demitir, promete que vai ligar pra mim. Se não ligar, eu vou saber que tá tudo bem. Ravi, eu não quero ter que voltar.
Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Bem, então nós vimos aí, o resultado de sermos honestos. Lá em Lucas, capítulo 16 e o verso 10, o texto diz o seguinte: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes coisas. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes coisas. Então veja que exemplo nós vimos aí nesse vídeo, de honestidade. Então nós precisamos ser honestos a qualquer custo. Porque a verdadeira honestidade é agir de forma sincera, sinceramente com todos. Fugir da falsidade, não tentar esconder nossas falhas e defeitos, que são muitos e nós reconhecemos isso, mas sermos abertos, principalmente com Deus, em todos os nossos aspectos, em todas as circunstâncias de nossa vida. Então nós precisamos ser abertos, sinceros, honestos. Então vamos lá, praticando a honestidade. Qual é a importância disso para nossas vidas? É importante buscar sempre dizer a verdade, ser correto e honesto. Reconhecer nossa necessidade de mudança, de cura e transformação. Nós precisamos mudar. Sempre há algo em nós que precisa ser transformado, E com certeza só Deus ele pode fazer isso conosco. Jesus Cristo ele diz o seguinte, lá em João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode até falar nesse momento, mas eu sou liberto, eu não estou aprisionado, mas você se engana. Quando nós não conhecemos a Cristo Jesus, nós estamos aprisionados pelo pecado. Jesus disse, se vocês me conhecerem, verdadeiramente vocês serão livres. Livres de quê? Da compulsão do pecado, da influência, das mentiras e enganos de Satanás, livres deste modo de vida egocêntrica, onde as pessoas só pensam em si mesmo, livre de nós mesmos, já que, pelo que parece, pelo que nós ouvimos, nós somos o nosso pior inimigo. Leia com atenção as frases abaixo. O que eu vou ganhar com isso? Cada um por si e Deus por todos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Levar vantagem em tudo é o meu dilema. Filho de peixe é peixinho. Os fins justificam os meios. Então essas são algumas frases que muitas pessoas têm abraçado para justificar a sua atitude desonesta. Então, essas e tantas outras frases fazem parte das relações cotidianas.
Muitas vezes não paramos para refletir sobre elas. Muitas delas escondem o individualismo, o egocentrismo e a superioridade em relação aos demais. Precisamos, ter empatia das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente não pode ou não deve dar àquelas pessoas que estão ao nosso redor aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Então vejamos, a ética e os valores morais são condições indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa, humana e sadia. Então o ser humano ele precisa ter humildade, solidariedade, responsabilidade, bondade, caráter, sinceridade, amizade e, acima de tudo, honestidade. Agora eu te pergunto, qual a sua concepção em relação a esses valores? Quais desses valores você precisa aperfeiçoar na sua vida? Isso é algo para pensarmos, refletirmos neste momento. O que é que nós precisamos mudar em nós para que venhamos, de uma forma sadia e eficaz, contribuir para a nossa sociedade? Infelizmente, a frase que impera na vida de muitos é: o mundo é dos espertos. Eu creio que você já escutou essa frase. Mas eu vou dizer uma coisa a você: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, ela é descoberta e ela vira vergonha. Já a honestidade, ela se transforma em exemplo para as outras pessoas, para gerações futuras. Uma corrompe a vida, que é a desonestidade, e a outra enobrece a alma, que é a honestidade. Então, relembrando o nosso versículo lá em Provérbios, capítulo 16, e o verso 8, que diz que é melhor um pouco com justiça, com honestidade, do que a abundância, ou seja, ter muitas coisas com injustiça ou desonestidade. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que possamos estar revendo os nossos princípios, os nossos conceitos, e que possamos ser pessoas melhores, pessoas mais honestas e tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, como nós gostaríamos que nós fôssemos tratados pelos outros. E desta forma, tratando as pessoas de forma verdadeira, nós seremos de fato honestos. Então, que o Espírito Santo ele possa aplicar nessas palavras em nossas mentes, em nossos corações, e que Deus ele continue nos abençoando. Então, esta aula é a nossa primeira aula do mês de outubro. Então, assim que você assistir, não esqueça de dar o ok, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.